Sejam muito bem-vindos a mais uma Vacina de Pensamento. Nós hoje temos connosco o Guilherme da Fonseca Statter. Olá, Guilherme, viva, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. O Guilherme é licenciado em Sociologia, fez um doutoramento em Estudos Africanos, variante Economia Política, se não me engano, depois eu irá corrigir se eu estiver errado, e tem escrito vários livros sobre a crise que passamos recentemente, mas também sobre Marx, nomeadamente um livro que tenho aqui chamado Os Erros de Marx e as Asneiras dos Outros, que recomendo vivamente. E era precisamente talvez por aqui que eu iria começar a nossa conversa. O Marx foi para si uma vacina de pensamento, Guilherme? Olha, eu devo começar por esclarecer que eu não sou de todo, e para mim isto é um ponto crucial, um especialista em Karl Marx. Eu, de certa forma, tropecei no Karl Marx quase que por acaso, enfim, obviamente por acaso, não é mais por curiosidade, mas calhou-me tropeçar no problema fundamental que o próprio Karl Marx assinala para a economia política do seu tempo. E resolvi o problema. Fiquei assim um bocado, enfim, preocupado com isso. Mas, de resto, em termos de vacinas, eu devo salientar que a minha verdadeira vacina, a inicial, foi a minha própria vida. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade, e ainda por cima numa livraria, tendo eu muita curiosidade, sempre tinha tido muita curiosidade pela leitura, devorava os livros todos que me apareciam. Muito em particular, os livros que eram proibidos. E isto porquê? Porque o patrão lá da livraria, que era a Livraria Portugal, encarregou-me a certa altura, eu era miúdo, tinha 17 anos, uma das tarefas era a recolha dos livros que seguia mensalmente uma lista da censura para pôr de parte. Engraçado. E foi assim que eu li livros do John Steinbeck e não só. Sem querer, tinha ali uma lista de livros muito interessantes. Era aqueles que eu não queria que eu lesse. Engraçado. Eu lia. Entretanto, depois, enfim. O que eram realmente vacinas contra o pensamento dominante daquela altura. Não é? Ainda por cima, naquela livraria era frequentada por gente da oposição. Estou-me a lembrar concretamente, por exemplo, do Álvaro Dolo e do Manuel da Fonseca, perdão. Pessoas que faziam o favor de me estimar porque eu era um miúdo e eles eram adultos e, enfim, e batidos na vida, mas faziam o favor de me estimar e até me dedicaram livros, etc., as dedicatórias e conversávamos. E ao conversarmos, como é natural, eu me esclarecendo sobre as realidades da vida. Portanto, repito, a minha primeira e principal vacina foi a minha própria vida, infância e adolescência. Depois, com a tropa, fui para as Áfricas, por lá fiquei, e quando estava na Zâmbia a trabalhar para uma multinacional, nesse percurso profissional eu tive que explicar muitas coisas sobre a economia mundial aos meus clientes, que normalmente eram grandes empresas, principalmente na Zâmbia, empresas mineiras, e o Departamento do Estado, Ministro das Finanças, etc. Essa aprendizagem contradizia de forma bastante visível para mim, aquilo que eu tinha começado a aprender na tal Livraria Portugal na minha adolescência, relativamente ao funcionamento da economia capitalista. Portanto, foi assim que eu comecei a ser vacinado e foi assim que chegou a Marx. E foi assim que chegou a Marx. Ora bem, com o caso de Marx, eu tinha muito tempo para ler. Quando estava na Zâmbia, eu fiz uma vez uma estimativa, cheguei à conclusão que tive a oportunidade de poder ler e li algumas dezenas de milhares de páginas que não teria lido se estivesse a viver na Europa. Na Europa, em particular, no caso concreto, em Lisboa ou em Madrid, ou coisa que valha. Por causa do tempo disponível. Eu demorava 2 ou 3 minutos de minha casa ao emprego e de passagem levava os miúdos à escola e ia buscá-los mais tarde. Portanto, sobravam-me em média 2 a 3 horas por dia para tempo livre e relaxado, descansado. Portanto, lia. Os poucos livros que havia na Zâmbia, poucos, relativamente, porque enfim, um país não era propriamente como os países da Europa, com muitas bibliotecas e muitas livrarias. Eram quase sempre livros de esquerda, pensamento de esquerda. Designadamente livros de Marx, sobre marxismo, Keynes, sobre keynesianismo, etc. E eu lia esses livros, lia. Um deles era o tal problema fundamental da economia política que Karl Marx assinalava, que é o problema da queda tendencial da taxa de lucro. O autor, a certa altura, que é um economista, professor universitário britânico, que aquele problema não tinha solução, ou ele não tinha capacidade matemática para resolver o problema. Eu ainda me lembrava de como programar computadores, fiz um programeta, uma linguagem corrente de computadores, que ainda sabia fazer isso, e resolvi o problema. E confesso que fiquei um bocado assustado.
E foi aí que eu tomei uma decisão. Foi para a vida, foi dedicar-me ao estudo de Marx e do marxismo e da economia política e deixar a minha carreira profissional, pronto, deixá-la andar. E isso foi tornado público quando cheguei a Portugal, uma entrevista com o administrador delegado. E depois voltei então para a universidade e foi assim que eu fiz a licenciatura em Sociologia do Trabalho e depois o mestrado e o doutoramento em Estudos Africanos, na Economia Política do Subdesenvolvimento, e continuei sempre a estar as relações entre a teoria do valor, Marx, e a economia que nos ensinam nas universidades, que é uma fraude intelectual, por isso simplesmente. Uhum. Mas quer dizer, então eu gostava que, pronto, para as pessoas que nos estão a ouvir, quer explicar melhor o que é a queda tendencial da taxa de juros? É assim, é um problema que já é assinalado. Atenção, Marx limita-se, e aqui o limita-se é relativo, a explicar porque é que isso acontece. Porque é um fenómeno empírico que já era observado desde os tempos do Adam Smith e mais tarde do John Stuart Mill, que é um contemporâneo do Marx, praticamente, que tem capítulos dedicados a esse problema, tentam explicar de uma forma menos adequada porque é que a taxa de lucro, a partir de uma certa fase da sua evolução, começa a cair. Ora, sendo o lucro o motor principal da economia capitalista, quando se dá a queda tendencial da taxa de lucro, o sistema capitalista naturalmente ou necessariamente entra em crise. Ou seja, é uma das suas contradições. E é isso que explica as crises, cada vez maiores e cada vez mais amplas. É claro que o sistema capitalista, os seus dirigentes, são pessoas, quer dizer, com muita vivência e com muito conhecimento da história e, portanto, têm arranjado formas para sair da crise. Até agora, infelizmente, guerras mundiais. E depois é as crises de consumo a crédito, dívida, e de repente cai tudo outra vez, crises financeiras, que se refletem de novo na crise económica, em particular para as classes trabalhadoras. Eu peço imensa desculpa que entrou aqui um ser que gosta muito de ter algum protagonismo. Mesmo, eu vejo. Nossa, a minha conversa. São os imponderáveis. Okay. Ela gosta sempre de entrar, que ela gosta também de estar presente nestas coisas. Já não é a primeira vez que isto acontece, peço desculpa. Não tem problema. Pronto. Para além do Marx, estou curioso, houve assim mais algum, já há pouco falou de outros Álvares Redol, etc., mas quer dizer, houve assim mais algum livro ou algum autor que o tivesse marcado e que também de alguma maneira o tivesse vacinado, ou acha que realmente a grande vacina foi a vacina do Marx? Eu, como digo, voltar a para além da vida, para além da vida. Agora, além de Marx, há um autor que é também muito, muito conhecido, aliás, foi bastante popular durante algumas décadas, que é o John Maynard Keynes. Okay. Ele tem vários seguidores, digamos assim, vários discípulos, se quisermos. Um deles é um autor norte-americano, foi ministro no tempo de Roosevelt, que é o John Kenneth Galbraith. Tem uma série de livros muito interessantes para economistas e sociólogos, designadamente um que é The New Industrial State, mais um dos tais livros que eu li quando estava na Zâmbia. Os livros, portanto, dos keynesianos, dos primeiros, dos originais, como é o caso de John Galbraith, e o próprio Keynes, eu li a teoria geral do juro do Keynes, quando umas férias na Ilha Maurícia, estava na Zâmbia, era o único sítio onde se podia passar férias assim, a ver o mar. E, de facto, a leitura dos livros de Keynes e dos autores keynesianos de esquerda desse tempo é bastante elucidativa sobre os mecanismos do capitalismo e as suas contradições. Só que não vão bem ao fundo da questão. Tentam remediar, aliás, o Keynes tem uma frase famosa que era tentar salvar o capitalismo dos próprios capitalistas. E foi isso que aconteceu com o Thatcher e com o Ronald Reagan e outros, que, seguindo a filosofia do Hayek e de Friedman e companhia, implantaram de novo a revolução anti-keynesiana nos anos 80 para cá, e tem sido o descalabro que tem sido em termos do sistema capitalista. Portanto, esses autores de certa maneira funcionaram assim como uma espécie de reforços da vacina. Exatamente. Reforços da vacina. Da vacina. Eu sei que o Guilherme tem escrito vários livros, e eu lembro, por exemplo, dos erros de Marx e as asneiras dos outros, e eu diria que seria um bom livro para recomendar, nomeadamente para quem quiser perceber um pouco melhor esta ideia da queda tendencial da taxa de lucro, que é de facto a ideia central
de todo o seu trabalho, de toda a sua pesquisa, digamos assim. Esse aspecto está mais num outro livro, que é A Anatomia da Crise. Ok, também tenho aqui à minha frente. Nesse livro, sim, nesse eu trato com algum detalhe a anatomia da crise, portanto, a queda tendencial da taxa de lucro. Mas já agora deixe-me dizer-lhe uma coisa. Isto são os paradoxos de quem estuda demasiado concentrado numa faceta do problema e descura outras facetas do problema. Eu andei por quase 30 anos a tentar explicar a tentar demonstrar, assim é que é, uma coisa que em rigor não tem que ser demonstrada, porque, como digo, é um fenómeno empiricamente observado. E andei esses 30 anos a tentar demonstrar uma coisa que na realidade não tem que ser demonstrada, tem que ser explicada. Portanto, a explicação para a queda tendencial da taxa de lucro é relativamente simples. Eu escrevi um pequeno artigo, julgo que está publicado num livreto da Faculdade de Ciências de Lisboa, do grupo de reflexão da Filosofia das Ciências, sobre justamente o caráter complexo do sistema económico, ou a economia como sistema complexo. Nesse pequeno escrito, é um artigo de 20 páginas ou coisa que valha, é que eu faço, portanto, a clarificação que não se trata de demonstrar, mas sim de explicar. Uhum. Porque há aqui vem aqui à colação uma coisa chamada Teorema de Okishio, que é um matemático economista japonês, que demonstra exatamente o contrário do Karl Marx, que é a taxa de lucro tende a subir. Ora, no tal algoritmo que eu elaborei quando estava na Zâmbia em fins dos anos 70, portanto em 79, 80, esse algoritmo produz uma curva ascendente, pico, descendente, ascendente, pico, descendente. Ou seja, a taxa de lucro sobe e desce, sobe e desce. Sobe durante os períodos de ascensão do capital, a última foi os anos 30, chamados 30 gloriosos, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a reconstrução, justamente a reconstrução das estruturas, porque é isso que o capitalismo precisa, de destruir para reconstruir. Destruir para reconstruir. Certo. Portanto, como digo, isso está escrito, é um artigo, é um pequeno ensaio de 20 páginas, mais ou menos, que está incluído, já nem me lembro bem em que livro. E eu depois irei também incluir na bibliografia que costumo acrescentar sempre no final da conversa. Para além do seu livro e deste artigo que acabou de referir, sugere algum tipo de leitura para as pessoas que queiram começar a interessar-se sobre estes assuntos? Como é que eles podem começar a tomar esta vacina? Olha, um dos livros que mais me ajudou, porque é um aspecto crucial, é de uma senhora chamada Marina Bianchi, das edições Chaves da Economia, que é A Teoria do Valor dos Clássicos a Marx. É um livrinho de pouco mais de 100 páginas, mas que explica muito bem a problemática fundamental da teoria do valor. Um outro que eu também recomendaria é A Crise do Capitalismo e Marx. É uma espécie de resumo do Capital, com referência ao século XXI, é de um autor chamado Domenico Moro. É da Página a Página, editora. Esses dois estão publicados em português. Portanto. Estão publicados em português. Em francês, há um livro que eu acho muito interessante, embora por vezes seja um bocado, não digo confuso, mas não é tão sintético como eu gostaria que fosse, que é da Economia Science Sociale, é uma coleção, da Nathan, que é uma editora francesa. É do Sr. Bernard Chavance e chama-se Marx et le Capitalisme, la dialectique d'un système. Okay. Depois desse, talvez aquele que eu gosto muito, embora seja de um autor que não é antimarxista, mas é não marxista, que é o Raymond Aron, Le Marxisme de Marx. Okay. É, de facto, um livro fundamental para se ler, enfim, não digo com pinças, mas tendo em atenção o facto do próprio autor, sem ser contra Marx, é não marxista, no sentido que ele entende que é apenas a opinião de Karl Marx. Não há objetividade científica suficiente na opinião de Raymond Aron, que, como sabe, é um sociólogo de referência. É um sociólogo de referência. Eu, por acaso, estava à espera que também me fosse falar do anti-During. Olha, por acaso, tenho aqui, sim, senhor, o anti-During de Engels, mas tem que ser uma boa edição, no sentido em que a edição que eu tenho, que foi aquela que eu li, é confusa do ponto de vista gráfico. Quer dizer, nunca se sabe se aquilo que estamos a ler é do Engels, se é do próprio During.
Pois. O Engels, para criticar Düring, tem necessariamente que o citar. E então, Claro. como as livros aparecem parágrafos inteiros, ou em cursivo, ou em itálico, ou em... Quer dizer, não dá para entender quem é que está a dizer o o quê. autor, pois. E tem alguma edição que recomende? Neste momento, as edições Avante têm uma edição que está em condições. Está em condições. Pois. Há um outro livro também, que é o Salário, o Preço e o Lucro. O Salário, o Preço e o Lucro, sim. O Salário, o Preço e o Lucro, que é um livretozinho pequenino. Do Marx. Do Marx, propriamente dito. E, claro, eu ia dizer o manifesto. Só que em relação ao manifesto, há pessoas que não têm o cuidado de ler aquilo com muito cuidado. Eu digo com muito cuidado porquê? Porque no manifesto, se quisermos, de certa forma, será tudo, mas só que de uma forma extremamente condensada. Condensada, precisamente. Há lá uma frase, por exemplo, que é onde Karl Marx caracterizou o capitalismo e o socialismo, o reino da burguesia e o reino das classes trabalhadoras, digamos assim. E em duas linhas o Karl Marx diz o que é uma coisa e outra. E as pessoas passam por ali, por aquelas duas linhas, e não se apercebem do grau de profundidade daquelas duas frases. O que é mais fascinante é que é um texto de 1848 que é ainda numa fase bastante... Sim. Em que ele ainda não tinha começado a estudar economia. Exatamente, isso é que é fascinante. Pois, porque ele mais tarde é que começa a estudar e finalmente depois chega ao Capital, depois e faz tudo pronto. É interessante como é que ele, em 1848, ele já tinha escrito a ideologia alemã nessa altura. Portanto, já está. Como ele próprio diz, alguns desses escritos eram para esquecer, não é? E alguns era para fazer a mão. Não, nesse aspecto, um outro livro que é muito bom, mas eu não conheço a edição em português, pode ser que já haja, que é o Gondorriça. Os Gondorriça é os esquifos, os apontamentos. Os esquifos para o Capital, sim. Que é, de facto, um livro muito sintético. Esse também eu li na Zâmbia, do princípio até ao fim. Faz parte, portanto, da minha peregrinação em busca de Marx. Mas, como digo, eu, quando me falam em autoridade marxista, não sou, quer dizer, eu não sou marxólogo. Ok. Sou marxista. Mas é uma pessoa que se interessa muito pelo pensamento e que está sempre a aprender e que está sempre a querer saber. Olha, neste momento estou a tentar elaborar um livrinho, vai ser um livro, que é Ensaios a propósito de Karl Marx. Um deles é um ensaio sobre o problema das alterações climáticas. Que é espantoso, porque já estava, de alguma maneira, presente na obra de Marx, só que era uma das contradições, só que na altura não se falava como se fala hoje. Não se falava disso e tal, era um problema assim. Mas é que eu consegui perceber que essa também era uma das contradições. Sim, ele diz a certa altura exatamente isso, é que o sistema capitalista, ou o capitalismo, não só rouba os trabalhadores, como rouba a natureza. Ele diz, rouba o solo, porque extrai do solo a segunda, outra fonte da riqueza, como é o trabalho, outra é a natureza. Portanto, o capitalismo rouba a natureza. É claro que esse roubo era reposto pela tecnologia, pela química orgânica, os adubos, etc. Mas isso tem limites, porque o planeta, de facto, é finito. E passados 150 anos a coisa está como está e está bem complicada. Mas estes ensaios sobre, portanto, este ensaio, que são vários sobre a propósito de Karl Marx, é mais, portanto, malthusianismo e Marx. Ou as alterações climáticas e neomalthusianismo. Então aproveito, eu espero francamente que esses ensaios deem um livro, porque uma das coisas que eu também estou a pensar acrescentar a este canal é lançamento de livros. E se assim for, terei todo o gosto e convido já para o lançamento do livro online, através deste canal. Terei todo o prazer em... Eu recentemente, nos próximos tempos, vou lançar um livro de um amigo meu, e vou abrir essa rúbrica com esse livro, já conversamos sobre isso, e dessa conversa surgiu a possibilidade também de criarmos esse novo... esse novo modo do canal, e portanto, se realmente tiver a escrever um livro, terei todo o gosto, convido já, e se evidentemente o Guilherme quiser, faremos aqui um lançamento no canal para o mundo. Muito obrigado, terei muito gosto nisso. Muito obrigado. Guilherme, foi um prazer falar consigo, muito obrigado. Prazer foi meu. Fique bem e até sempre. Com licença. Tchau, adeus.